Olá galera do canal Granja Mascarenhas, tudo bem? Galera, hoje falarei da muda de penas das galinhas, um processo natural que acontece periodicamente. Também vou falar da perda de penas causada por falta de um bom manejo e sobre a muda forçada. No final do vídeo eu mando alguns abraços. Se gostar do vídeo e quiser ver mais como este, deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdo e ajudar o canal a crescer, valeu? Vamos ao vídeo. A muda ou renovação das penas, como também é conhecida, pode ocorrer várias vezes durante a vida normal de uma ave. Durante o crescimento, ocorrem duas mudas sucessivas, antes que apareça o empenamento definitivo, chamado de empenamento de base. Esses frangos, New Hampshire, estão concluindo o empenamento de base, assim como essas frangas. Nas poedeiras comerciais, a muda de penas, em condições normais, ocorre somente depois de um longo período de produção, pouco mais de um ano. A completa troca de penas demora cerca de 4 meses. Nesse período, a postura pode não acontecer, ou ser mínima. Isso pode variar de raça para raça, tanto o período de muda quanto a produtividade. Essas polacas estão finalizando a muda, mas não ficaram nenhuma semana sem pôr. A muda geralmente acontece no outono, mas como podem ver, essas se adiantaram. Assim como os galos, o Thompson e o vermelhão aqui, que já estão com as penas novas quase que completamente. E essas ameraucanas que estão bem feinhas, na muda ainda. Nem sempre a perda de penas de suas galinhas se trata de uma mudança natural. Problemas nutricionais, pouca exposição à luz do sol, estresse e canibalismo podem ocasionar uma perda de penas fora do período de muda. Quando se tem um galo ou mais para poucas galinhas, e esse ou esses galos são muito ativos, acabam tirando as penas das costas das galinhas. Pode acontecer de o galo ter preferência por uma galinha. É o caso dessa. O Thompson já depenou as costas dela. Neste caso não há muito o que fazer. Ou separa as aves, ou arruma uma roupinha para as galinhas, como esta. Estou falando isso porque costumo receber comentários de pessoas querendo saber o que fazer nessa situação. Outra causa comum da perda de penas é o estresse das aves. Mudanças bruscas na temperatura, excesso de aves no galinheiro ou escassez de alimento na granja podem afetar o bem-estar e o conforto das aves e mudar o seu comportamento. O canibalismo é um deles, causado pela superlotação do criatório com temperaturas elevadas. Galinha comendo as penas das outras, ou é problema nutricional, ou é estresse. É importante colocar suplementos vitamínicos na ração ou na água de tempos em tempos. A renovação das penas das galinhas pode ser acelerada com um programa que induz a queda de penas com posterior crescimento das plumas novas. Há um rápido reinício da produção de ovos. É o que chamamos de muda forçada. Os métodos para a muda forçada são basicamente 3, através de medicamentos, métodos nutricionais e métodos de manejo. O mais usado, por ser mais simples, consiste em retirar o alimento por um período determinado, quando as aves trocam de penas e, ao mesmo tempo, descansam e rejuvenescem o aparelho reprodutivo. A idade ideal para iniciar esse programa é quando as aves atingem entre 60 e 65 semanas de idade, pois a produção obtida será um pouco menor e a queda na taxa de postura mais rápida. Mas, em compensação, os ovos serão maiores, de melhor qualidade e com melhor preço no mercado. A muda forçada deve ser feita em lotes sadios. As aves fora de produção, com peso abaixo do padrão e de aspecto doente, devem ser descartadas. As aves são submetidas a um jejum de 10 dias, quando elas apresentam uma queda de 25% no seu peso
o jejum é suspenso. O jejum é suspenso também quando o lote atingir um índice de mortalidade de 1,25%. É fornecido pedriscos de calcário ou farinha de ostras durante os primeiros 4 dias de jejum, para que a ave não utilize o cálcio dos seus ossos para produzir ovos, até que a produção pare totalmente. Normalmente isso ocorre entre 4 a 6 dias depois da retirada do alimento. É fornecida ração de baixo valor nutricional até 100 gramas por ave, dia sim, dia não, do 11º dia de muda até o 18º. E a partir do 19º dia até o 28º dia de muda, é fornecida a ração de postura a cada 2 dias, na base de 100 gramas por ave. Depois do 29º dia de muda, fornece 100 gramas de ração de postura por dia, aumentando essa quantidade de acordo com o aumento de produção, sempre obedecendo às recomendações do Manual de Criação e observando o peso corporal do lote. Cada raça ou linhagem possui um manual de criação que você deve consultar. O fornecimento de luz artificial durante a muda é suspenso. Após o 28º dia, deve-se fazer um incremento de 30 minutos de luz por semana. Depois vai aumentando gradativamente. Eu acho esse processo muito complicado, maltrata demais as aves e eu não faria isso mesmo com uma criação de poedeiras híbridas comerciais. E na indústria é recomendado manter as aves no plantel até no máximo 90 semanas de idade. Após essa idade, se o plantel estiver em boas condições e dependendo do mercado, pode-se fazer uma segunda muda, mas normalmente as aves só passam por uma muda, sendo descartadas quando estiverem próximas da segunda muda. Pois é, minhas penosas estão de boa e eu pretendo iniciar o programa de luz assim que o outono começar. Esse plantel de novatas já está iniciando a postura. Já encontrei alguns ovos nessa semana, muito pequenos ainda. Bom, agora eu vou mandar os abraços. Um abraço para Raul Nascimento e sua avó Marilda. Abraço também para o Wilson Antônio Braga, do canal Fazenda Braga 1. Henrique Pires, de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. E abraço também para Felipe Paixão, Rodolfo Oliveira, que é filho de Rudinei Agostino. E um abraço para Felipe Bezerra, de Ipanguaçu. E por último, um salve para o Criatório Viana. Então é isso, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!